Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fácil para o Corinthians, para o presidente Augusto Melo, tem muita pressão política para derrubar o diretor Rubens Gomes, o Rubão. Na verdade, essa pressão faz ele próprio, né? Com tantas barberagens desde o início da gestão, com palavras mal colocadas, distanciando o próprio presidente Augusto Melo do seu diretor estatutário e a pressão muito forte para que ele seja derrubado. Mas, segundo a Gazeta Esportiva, o Augusto até deu uma recuada nesse sentido, mas ele vai ter que tomar uma decisão, porque isso também faz parte do ambiente bélico que acontece, né, em relação ao Rubão, que desagrada gregos e troianos, né? Impressionante. Só que o fato dele tirar o seu diretor de futebol nesse momento, ele também enfraquece o seu lado político e fortalece a oposição, porque daqui a pouco o próprio Rubão pode se tornar oposição. E a oposição se fortalece na medida em que você gera uma instabilidade na gestão. Então, é uma jogada de xadrez muito bem pensada, que precisa ser bem pensada pelo presidente Augusto Melo. Tirar o Rubão é melhor do que deixar o Rubão nesse momento. É isso que o Augusto está pensando depois de ter falado de cabeça quente lá no Nabi Abichedi, depois da derrota para o Bragantino, que ia mudar tudo. E o ia mudar tudo se referia exatamente ao Rubens Gomes, que já não tem mais relação entre os dois. Ele estava afastado aí por conta da dengue, já está sendo liberado aos pouquinhos aí para retomar os trabalhos no CT, e agora, né, nos próximos dias, o Augusto Melo vai tomar essa decisão se permanece ou não com ele. Permanecendo, ele vai continuar recebendo muita pancada de conselheiros, de pares políticos, e se tirar, vai ter o problema, né, a consequência de alguém querer empurrar para ele um diretor estatutário de um outro grupo político, ou o Rubão virar oposição e se voltar contra o presidente. Cara, impressionante. É uma loucura. Vocês acham que isso não entra em campo? Porque o Rubão é o cara do vestiário, teoricamente, né? A gente sabe que o Fabinho Soldado hoje já faz essa ligação muito forte com os jogadores, entre atleta e diretoria, até por ter sido ex-atleta, o cara que contratou desde que chegou, que faz esse trabalho de campo. O Rubão não tem tido mais tanta proximidade assim, mas ele é o cara que tira fotinho aí com os reforços anunciados, é o cara que encosta nos jogadores, é um homem de confiança do presidente. Quando cai esse cara, como é que vocês acham que o elenco recebe? Enfim, teve reunião da Gaviões da Fiel nesta noite no Parque São Jorge com o presidente Augusto Melo. A gente sabe também, gente, que por que isso vira notícia? A Gaviões da Fiel se reuniu com o presidente na sala da presidência. Essa reunião poderia ter sido no CT, com o elenco, com a comissão técnica, com alguns jogadores. Isso já cansou de acontecer. Mas foi entendido nesse momento que ainda não era a hora. E quando eu digo foi entendido, é pela própria torcida. Porque é uma torcida que a gente sabe que é muito engajada e que quando ela solta a mão de um presidente, de um treinador, de alguns jogadores, a pressão que o estádio adquire, o estádio, inclusive, se expandindo para fora dos muros do estádio, ela também tem a ver com a postura da organizada, da principal organizada do clube. Então, ela sim dita os rumos, muitas vezes políticos, muitas vezes técnicos de um time. A Gaviões soltou uma nota falando da pauta dessa reunião. Primeiro eles falam, né, que ela esteve, a torcida, né, no Parque São Jorge, reunião com o presidente Augusto Melo, com o diretor de marketing Sérgio Moura, para exigir posicionamento à fiel torcida sobre medidas que serão tomadas sobre o atual momento do clube. É claro que a pauta principal é o atual momento, né? O time não ganha nenhum jogo, não faz nenhum gol. O Antônio Oliveira não ganhou de nenhum time de Série A ainda até esse momento. O desempenho é sofrível. Alguns jogadores, individualmente falando, faliram, não conseguem mais jogar. Taticamente, o time também involuiu. Realmente algo precisa ser feito. E aí tem os assuntos aqui que foram listados pela torcida: gestão da equipe administrativa, medidas que serão tomadas para desvios de condutas dos dirigentes, enfatizando o caso do diretor de futebol Rubens Gomes. Gestão financeira do clube, em especial do departamento de futebol, planejamento da direção para a temporada de 2024. Até aqui nada de novo, né, gente? Tudo que a gente já conhece, já sabe. E aí tem a nota final de rodapé da torcida dizendo: seguimos acompanhando os próximos passos para que seja apresentado um plano de ação estruturado para sairmos dessa situação.
O apoio durante os 90 minutos de jogo não faltará, mas também as cobranças irão acontecer. O que isso quer dizer? Algo que a gente já sabia. Contra o Fluminense, domingo, 4 da tarde, durante o jogo, os caras não param de cantar. Terminou o jogo, aí a gente já imagina o que pode acontecer dependendo do resultado. Corinthians vencendo, segue o jogo. Não vencendo, vocês imaginem, protesto, cobrança, e aí muitos cânticos, né, direcionados. A gente vai entender se vai ser pro técnico, para alguns jogadores, para a diretoria. Enfim, isso me leva ao outro tema, que é uma pressão, sim, que existe em relação ao trabalho do técnico Antônio Oliveira. Eu custei acreditar que essa pressão pudesse acontecer já nesse momento, mas também eu não posso ir contra os fatos, e acabei de citá-los aqui. Ele não ganhou ainda de nenhum time de Série A. E se ele não ganhar do Fluminense, estaremos indo, primeiro, para um jogo em casa, em que você não vence mais uma partida. Segundo, o time ainda na zona do rebaixamento. Terceiro, uma sequência muito negativa e provavelmente de um desempenho ruim. E aí começa aquela gotinha que transborda o copo. Porque aí não é uma coisa só. São escolhas que ele vem fazendo e por que determinadas escolhas diante de uma reformulação mal pensada, com um time ainda insuficiente, mas mesmo assim esse time, pelo menos durante o Campeonato Paulista, que a gente sabe que o nível de enfrentamento é outro, mostrou uma cara, mostrou um poder de reação de conquistar algo mais ali na frente. De repente, ele começou a mexer no time, demais, começou a mexer e se perdeu completamente. Até bati no microfone. E se perdeu completamente. Então, tem algo muito estranho acontecendo em relação do comando do Antônio Oliveira, em relação ao seu grupo de jogadores. E quando essa relação ela não é positiva, ela não tem uma perspectiva, não tem muito o que fazer, né? Mas a pressão maior, que ainda não está na arquibancada, pelo menos não tem sentido aí nos jogos e também na rede social, existe um zum, mas ela é mais interna, de conselheiros, de pressão para cima do presidente, de que daqui a pouco ele pode não ser a solução para a temporada. Mas nesse momento, não é que a pressão é para que ele seja demitido imediatamente. Nesse momento é um sinal de alerta, é um monitoramento, é uma pressão do tipo, não estamos gostando. E quando começa assim, já estamos há um tempo nesse negócio, sei quando começa essa narrativa a ser construída de um técnico que vai caindo aos poucos, porque ele não cai do nada, e aí eu lembro muito bem o Thiago Carpini recentemente, quando ele chega num ponto em que, se ele ganhar o próximo jogo ele fica, se não ganhar talvez seja demitido, não, ele vai pro Rio, mas se tomar uma pancada lá já era. Quando começa assim, é questão de tempo. É questão de tempo. E aí é muito complicado isso, porque me leva a crer que o Antônio Oliveira já está com a corda no pescoço. Já está. Ou ele ganha o próximo jogo, ou esse questionamento aumenta. Eu não acho que ele seria ou será demitido caso não vença o Fluminense no próximo final de semana. Acho que não. Mas aí você tem o combo, porque depois ele tem o América de Natal pela Copa do Brasil, que ele deve vencer. Pelo menos é o que a gente imagina. Então, mesmo que ele tenha um insucesso contra o Fluminense e vença o jogo da Copa do Brasil, ele ganha um respiro. Só que aí, vejam a que ponto a gente chega. Ele balança aqui, mas ganha um respiro ali. Bom, se ele não vencer os 2 jogos, dificilmente vai continuar. Se ele vencer os 2 jogos, ele segue. Quanto tempo depois? Também não sei. O grande problema está, me parece, nas escolhas e no desempenho, além do resultado. Então, se o resultado vier e você começar a perceber que, não, peraí, ele achou o time. Não, o time tá jogando melhor. Não, tem algumas individualidades que estão aparecendo melhor. Não, a questão Cássio tem que ser resolvida. Ninguém vem a público para falar nada e acho que nem virão mesmo. A gente vai ver no final de semana. Então daqui a pouco ele começa a mexer, seja no gol, começa a identificar algumas coisas. O Palácios volta pro time, sei lá. O Bidon volta pro time no lugar do Fausto Vera. Não sei. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Porque a água começou a subir. E isso é um fato. Isso a gente não pode negar. A água começou a subir. E quando começa assim, ou você estanca, ou se você deixar acumular, acabou. É questão de tempo para o Antônio ser demitido. Não acho que é a solução, não acho. O Samir Carvalho trouxe a informação aí que a multa dele é de 2 milhões de reais.
Não acho nem que se fosse 10 o Corinthians ia questionar. Porque a do Mano Menezes era altíssima e quando o Augusto quis mexer, ele mexe. Isso não entra no futebol. Os caras se endividam mesmo para poder dar uma resposta para a torcida e não estão nem aí. Então 2 milhões é uma multa baixa, relativamente baixa, tratando, né, do futebol e dos valores envolvidos. Então não é esse o problema. O problema é você mudar um técnico agora na metade do ano. Quase na metade do ano, em meio à temporada, para o cara recomeçar tudo do zero. Será que essa é a solução? Mas também tem que ver se o Antônio vai conseguir dar jeito num time que ainda, num elenco que ainda me parece insuficiente, mas que pode jogar mais do que está jogando. Então, os próximos dias, sim, senhoras e senhores, serão decisivos para a permanência ou não do Antônio Oliveira. E no meio de tudo isso, os meus colegas de Band, né, o Leandro Quesada na Band News FM e o Veloso, ex-goleiro do Palmeiras, que é comentarista do Donos da Bola, noticiaram que o Corinthians está contatando, pelo menos o Veloso, assim, disse textualmente que o Corinthians contatou o procurador de Felipão para viabilizar o negócio. O Felipão tem um interesse, ainda não fechou, um interesse da seleção mexicana. O Felipão não vai parar de trabalhar, tá? Essa é a primeira informação que eu tenho para vocês. Eu não consegui confirmar, não consegui de verdade, se houve a procura. A informação é do Veloso, que houve a procura ao procurador. E muitas vezes é uma procura por uma sondagem. Felipão trabalharia no Corinthians? O que a gente tem é isso. Se o Antônio cair, a gente gostaria de contar com ele e tal. E eu não vou duvidar da informação. A informação é do Veloso. O que eu tenho, que o Felipão treinaria o Corinthians, sem problema nenhum, e que não pensa em se aposentar. Se vier uma proposta interessante, seja da Seleção do México, de um clube no Brasil, ele vai trabalhar. Ele quer trabalhar. E como técnico, tá? Se aventurou como coordenador técnico lá no Atlético Paranaense, mas o lance dele é campo. Mesmo aos 75 anos, ele não quer parar. Ele não quer parar. E é um dos maiores técnicos da história do nosso futebol. Se ele ainda tem, digamos assim, condições, bom, ele disputou o título brasileiro com o Atlético Mineiro no segundo turno do ano passado. Esse ano não foi tão bem, e aí trocaram e o Milito tá dando jeito no Galo, aí tá tudo certo, mas o Felipão me parece que recentemente ainda tem bons trabalhos, chegou na final da Libertadores com o Atlético Paranaense, como técnico aí depois ele virou coordenador, isso ali em 22, tá? Já estamos em 24, mas o fato é, se chegar a proposta, ele vai tranquilamente. Não consegui confirmar se existe, mas pode ter acontecido muito aquele contato do tipo, e aí? Se cair aqui, você topa aí? Porque os clubes eles têm que pensar antes, gente. Não engulam essa história do tipo, agora que demitimos, começaremos a procurar um novo treinador. Não, os caras já têm tudo engatilhado. Então, vocês gostariam de Felipão no Corinthians? Ainda assim, acho muito difícil que aconteça. Muito difícil, mas assim, né? Diante da dificuldade de mercado, pode ser que o Corinthians e os dirigentes se voltem. Vamos pra cima, muito bom dia. E aí, como é que vocês estão? Você é muito bem-vindo, viu? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Você é muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. O único canal que tem esse nome, que traz as melhores notícias, novidades, informações do que acontece aí nos bastidores do Coringão, beleza, meus amigos? Meus amigos, o negócio não tá fácil não, hein, pro nosso Coringão. Já tá aí na zona da degola no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana aí. Já foi a primeira derrota, né? Da Argentina de Gomes. E a diretoria já quer mandar o português embora, meu povo. Meu Deus do céu, gente. Que cultura brasileira é essa, gente? O cara não pode perder 2, 3, 4, 5 jogos seguidos, já quer mandar o cara embora. Já tô negociando. Notícias me dizem aí. Depois eu vou trazer um vídeo disso. Eu vou estar negociando com um técnico aí estrangeiro, tá? Outro de estrangeiro, beleza? Mas é isso aí mesmo, vamos pra cima. Tem que trazer novos jogadores, não um novo técnico, né? O meu técnico foi o português, ele não vai fazer milagre não, pô, nesse time aí. Não adianta não. Tem que ser um time melhor. Tem que ser um time melhor não, tem que trazer mais reforços, entendeu? Então é isso, se você curtiu o vídeo, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai Corinthians!